Salve, salve, nação! Nação! O Flamengo venceu por 3-1 Vasco da Gama. E como de costume, né, o Lucas Pedrosa é zoado no programa por seu Vasco foi eliminado pelo Flamengo de Vender Casa Grande, né? Vamos dizer assim. Então é aquilo. Zoação foi pouca coisa que o Lucas Pedrosa sofreu nesse programa hoje com a eliminação do seu Vasco, não desmerecendo a equipe do Vasco. E aqui no final da tela, como vocês podem perceber, né? Ele olhando aqui a comemoração do Pedro, né? Lucas Pedrosa, não deu pra tu, né? Teu Vasco foi eliminado pelo nosso Flamengo. Então é isso aí, né? Vambora reger aqui. Um programa que foi muito bom. Bastante zoação. E faz parte, né? Faz parte, né? Ser eliminado e ser freguês do Flamengo, né, Lucas Pedrosa? Tá difícil a tua situação no jogar contra o Flamengo, né? Tá difícil. Venceu o primeiro jogo de 1-0 com o gol do primeiro. Porra, respeito voltou. Perdeu os 2 próximos jogos. Qual é aquele ditado? Aquele famoso ditado, né? Quem ri por último, ri melhor, né? Então, o Flamengo riu por último e acabou classificado para a final. Então, vambora reger esse vídeo aqui, né? Créditos ao canal do SBT Rio, link na descrição como créditos. Vambora para o vídeo que tá muito bom, filho. Para tudo aí! Já não basta? Aqui. Esse aqui é o nosso Big Fone. Ah, é? Bate aí. Big Fone. Alô? Atenção, preste muita atenção. O Vasco foi eliminado. Brincadeira tem hora! Brincadeira! Tô rindo com respeito, né? Não. Porque o Vasco acaba com a harmonia da minha casa. É verdade. Você sabe disso. O Vasco, eu vou guardar o Big Olha Fone. só, Vai cara. tocar o Big Olha Fone só de isso novo? aqui. Eu quero mostrar essa foto. Olha essa imagem aí, gente. Isso aqui é Pedro reverenciando na hora do seu gol, né? Pedro não. O melhor centroavante do futebol brasileiro. Desculpa, Vender O rei da Casagrande. América. E esse aqui, querido Dan Lessa, beijo pra você, meu querido, também grande vascaíno. E nosso Lucas Pedrosa. Já com a mão na cintura. Desacreditado aqui, amigo, nesse momento? Não. Claro que sim! Não, ia falar. gente, eu tava ali fazendo o meu trabalho. O Flamengo fez o gol, vocês querem que eu faça o quê? Esbravejo, brigue? Não, eu tava olhando pra ver como é que tava sendo a reação da galera, do Barbieri, dos jogadores do Vasco. Sei E disso. O Pedro também, que, porra, pra mim é um baita de um jogador. Admirando, cara. né? Admirando, por que não? É Por que isso, não? admirando. Porque o Pedro, inclusive, ele foi decisivo pros 2 duelos. O jogo que o Vasco ganhou foi sem o Pedro. O Pedro no jogo no primeiro Verdade. jogo e no segundo, quem decidiu o jogo? Você falou isso, O você Pedro. falou que o Pedro que faz toda a diferença. Que Ele o primeiro fez jogo, muita diferença, A ausência muita. do Pedro fez também a vitória do Perfeito. Vasco. Agora, 2 jogos aí em que dá pra se entender muita coisa. Primeiro, eu sou um homem de palavra, Ah. entendeu? O que a gente apostou aqui na O que que foi sexta-feira? apostado? R$100, Pix de R$100. Faz aí, bobinho. Já mandei pra ele. Hoje eu vou comprar 1 quilo de salmão com esses R$100. Pedrosa, eu vou comer salmão às suas custas. Muito obrigado. O Pedrosa está falando, tá fazendo o Pix, já vai mostrar. Enquanto isso, Vender Casagrande, vamos analisar o lado do Flamengo? Vamos. Venceu, passou de fase, mas te convenceu o Flamengo? Não me convenceu e eu acho que não convenceu 99% da torcida do Flamengo. Tanto é que o treinador, mesmo ganhando por 3-1, foi chamado de burro após algumas substituições que ele fez durante a partida. Eu vou ser bem sincero, o Vasco foi melhor na maior parte da partida. O Vasco chegou muito mais com perigo do que o Flamengo. Mas o Flamengo, quando chegou, soube aproveitar as oportunidades. Eu continuo dizendo, esse esquema com 3 zagueiros me preocupa muito. O Flamengo não fez uma boa partida. Muito pelo contrário, o Flamengo fez uma má partida, o time totalmente desorganizado. Um time que ficou uma semana inteira treinando e chega para esse duelo mal desorganizado, taticamente falando, e mal fisicamente também, porque se a gente for parar para analisar no segundo tempo, o time caiu totalmente de rendimento por causa da parte física. Então, para resumir, venceu, não me convenceu e eu estou preocupado para a final do Campeonato Carioca. Mostra o Pix antes de falar do Vasco da Bora, Gama, bobinho! Lucas Pedrosa. Aí, ó, tá aí o Pix. A gente já vai falar com o Pedrosa em relação ao Rodrigo, que jogou ontem. Muito. E mais uma vez segurou bem o Arrascaeta. Veneza, você queria falar alguma coisa? Então, eu quero chamar a atenção para algumas situações ali no Flamengo. Ah. O Vitor Pereira ele foi chamado de burro por conta das substituições. Sim.
Uma delas, eu posso até entender o torcedor do Flamengo, que foi a saída do Gabigol. Eu não tiro o Gabigol, o jogador decisivo, você não pode tirar. E ele nem estava fazendo uma má partida assim. Agora, o Vitor Pereira, ele ganhou o jogo nas substituições. O Arrascaeta estava visivelmente mal fisicamente, tanto é que durante a transmissão a própria Bruna Deltri relatou isso, que ele estava saindo com dores. E o Flamengo, inclusive, noticiou depois que ele teve uma lesão muscular, tanto é que possivelmente será cortado. Já foi cortado da seleção uruguaia. Então ele tinha que sair. Ele coloca o Matheus França e quem ganhou o jogo? Foi o Matheus França, que roubou a bola do Rodrigo. E depois ele entrou com muita intensidade, ajudando os jogadores e acabou ajudando ali no setor ofensivo. Acho legal então, o Veneno. eu vou ponderar o seguinte, eu não acho justo o torcedor do Flamengo chamar o Vitor Pereira de burro assim, durante a partida. Concordo. Porque as substituições deram certo. O Flamengo ganhou o jogo nas substituições. Mas gatilha o jogo do Fluminense, Vene. Não. É o quê? Gatilha na cabeça do torcedor aquele jogo com o Fluminense. Mas o que ele olha mexe, só, tira Fernanda. personagens como o Gabigol. Ele não Fernando, tira olha qualquer só, um, né? A todo momento, quem ele tirar, ele vai ser xingado então. Porque o Arrascaeta, ele tinha que sair. Ele tinha que sair. É o que eu falo. O Gabigol eu não tiraria. Até entendo o torcedor do Flamengo criticar por conta disso. Agora, as demais substituições, ele tinha que fazer. Tanto é que deu certo, repito, deu certo. Então, eu não acho justo o Vitor Pereira ter sido chamado de burro. Eu acho que se fosse após a partida, tivesse perdido o jogo, beleza. Agora, durante o jogo, ele ser chamado de burro, e ele mostrou que a estratégia dele estava certa. Posso dizer, Vene, eu até não tem como tirar o mérito dele. Ele é o treinador, mas é ele que vai mexer mesmo. E tinha que mexer, não tinha como. Tinha que mexer, não tinha como. A gente percebe que um dos grandes problemas do Flamengo é a questão física. E aí você trouxe um personagem que também, por uma questão clínica, já não aguentava mais, que era o Arrascaeta. Mas eu não sinto, quando o Vitor Pereira mexe, que é uma mudança tática visível, que ele ganhou na prancheta. Eu sinto que o personagem que entrou com aquela vontade, no caso do Matheus França, e o personagem fez toda a diferença. Não uma mudança ali tática, aí ele mexeu porque tinha um ajuste defensivo, não. O personagem que entra é o personagem que faz faz a história, né? Isso eu concordo muito com você. O Vitor Pereira, ele não faz substituições de forma estratégica. Isso eu concordo muito com você e é algo que eu cobro dele. Que o treinador, ele precisa fazer isso. É basicamente o que Fernando Diniz faz lá no lado do Fluminense. Tanto é que, se eu puder resumir a final do Campeonato Carioca, vai ser a organização do Fluminense, através ali do trabalho do Fernando Diniz, contra os jogadores do Flamengo. O espetáculo que o Flamengo faz por causa da habilidade dos atletas. Não é por causa da organização tática. É por causa do talento dos jogadores. E, eventualmente, ali o Arrascaeta vai surgir e vai fazer um golaço, como fez no primeiro jogo contra o Vasco. Everton Ribeiro pode fazer uma jogada ali. O Pedro pode ser decisivo. Não é por causa da organização. Então, se a gente puder resumir a final do Campeonato Carioca, é talento, Flamengo, contra a organização do Fluminense. Porque o Vitor Pereira, ele não consegue botar a organização no time do Flamengo. O Flamengo tem vencido. Muito bem. Ó, verdade seja dita. Segundo tempo, o Vasco estava bem melhor do que o Flamengo quando fez o gol. Quando o Flamengo fez o gol. A Tisson estava lá, a Tisson tem feito os jogos do Flamengo. E o Vitor Pereira fala também na coletiva, Tisson, que foi um dos piores jogos do Flamengo. Mas também por conta das coisas que aconteceram, das escalações. Eu quero ouvir você. Você que fala sempre o que tem que ser falado. Conta pra gente o que você tá achando dessas escalações, dessas mudanças. Primeiro, dar os parabéns pelas duas torcidas, né, cara? Compareceram em peso. Torcida do Vasco, mesmo com a eliminação, compareceu forte para esse clássico. Realmente foi uma festa muito bonita das torcidas. Agora, em relação à partida, eu acho que o Vitor Pereira, ele não está conseguindo encaixar ainda o sistema tático. Primeiro, ele não está ainda encontrando o posicionamento dos seus jogadores. Ele, principalmente quando ele tem que fazer substituição, ele acaba errando demais e não consegue acertar as substituições. Por exemplo, ontem poderia ter feito outras substituições. Logo no intervalo, ele viu que o que ele testou no primeiro tempo não deu certo, que foi a entrada do Cebolinha pelo lado direito como ala. Não estava certo, pô. O Alex Teixeira conseguindo entrar ali, o Picon entrando ali o tempo todo. Então, assim, o Vasco teve boa jogada pelo lado direito do defensivo do Flamengo. Ele já era para ter entrado no segundo tempo com o Varela. Já consertava aquele setor ali. Aí depois ele foi tirar o Rodrigo Caio, que para mim não tem que ser mexido. É um jogador realmente que tem uma leitura de jogo, tem um posicionamento incrível, é líder, é um xerife. E aí ele acabou
escolhendo, fazendo com que o Thiago Maia fosse fazer um terceiro zagueiro. Exatamente. Ele fazer um terceiro zagueiro de vez em quando, entrando para ele sair jogando, beleza. Mas ele posicionado lá, ele acabou desguarnecendo aquele setor do Flamengo no meio campo, onde que o Thiago Maia é muito forte, está muito bem naquele posicionamento. Ele acabou fazendo a modificação errada do time do Flamengo. Arrascaeta, vai se cuidar, vai se tratar. Já falei isso aí há uns 15, 20 dias atrás. Desde o outro programa que você vê que você exatamente, falou porque assim, ele está sendo prejudicado, a carreira dele está sendo prejudicada, aconteceu já comigo isso. A torcida vai ficar sempre feliz contigo jogando e tudo, mas você está sendo prejudicado. E aí a gente sabe que acaba limitando o procedimento dele, principalmente no segundo tempo. Tinha que tirar ele. Ele não era para ter tirado o Gabigol. O Gabigol, fisicamente, ele está bem. Ele sabe provocar ali o adversário. Ele precisa de um jogador que jogue mais próximo dele. Ele precisa de um jogador que saiba servir, porque quando, teoricamente, o Everton Ribeiro joga para aquele setor ali, ele consegue entrar na diagonal, ele consegue entrar em profundidade, o Everton Ribeiro vai pela ponta, ele vem por dentro, ele consegue ter um entrosamento com esse jogador. E aí ele fica muito distante dos jogadores, porque o Vidal fica longe, o próprio Gerson fica longe, aí você só tem um lateral direito para jogar próximo do Gabigol. Então, assim, ele não está conseguindo entender o sistema, o modelo de jogo, cara. Ô, Atício, você estava no Maracanã. Agora. Flávio viu de casa, né? Sim. Eu vi, aliás, vi pela Cazé TV. Um beijo pro Cazé, pro Beltrão, beijo. pro Luizinho, pra galera ontem que brilhou muito lá, assim como o Bruna Deltri. E na hora que o Everton Ribeiro foi entrar, a Bruna Deltri foi nele, como brilhante repórter. Eu trabalhei com ela, trabalhei um com ela. beijo Beijo pra pra você, Bruninha. Delta. Everton, sai quem? Everton, não sei. É. Será que ele fez isso pra despistar? Mas eu só antes Ou será que o Leandro Vitor falar, Pereira rapidinho. não... Eu estava lá, fiquei lá, sentado lá assistindo o jogo, tranquilo, lá no camarote. Aí daqui a pouco eu olho pro banco do Flamengo. No segundo tempo, que o Vasco estava superior ali, os 15, 20 minutos, dominando, o Flamengo sem conseguir sair, sem fazer nada. O Flamengo estava apático, o time nervoso, o time realmente sem saber como é que saía lá de trás. Só chutão para frente, só chutão para frente. Aí eu olho pro banco para ver a atitude do treinador. Eu quero saber como é que o treinador tá. Ele está sentado lá, conversando ainda com os seus auxiliares. Cara, ele tem que estar na beira do campo ali, pelo menos tentando dar uma instrução e deixar o auxiliar pensar. Aí ele vai ali no auxiliar dele, no auxiliar, e aí, o que você acha? Beleza. O tempo todo, 15 minutos? Não pode. Com todo respeito. Ele não olhou o gol, você viu? De pênalti. Na hora que o Pedro foi bater, ele olhou pro outro lado. Cara, assim, eu acho que essa questão do jogador não saber quem vai sair para ele entrar, é bom a gente frisar que ontem, pela primeira vez, acho que nos últimos anos, a escalação do Flamengo não vazou antes do jogo. Parece que ele conseguiu contornar essa questão dos Será que ele botou a escalação só no vestiário? Eu acho que sim. Eu acho tirou que o celular igual as festas do Ronaldinho Gaúcho? Eu acho que ele fez isso, porque fazia tempo que eu não vi uma escalação do Flamengo não ser vazada. Quem é o X9. É mesmo? Pode falar, não? Não, porque eu não tenho provas. Eu descobri, mas não tenho provas. Eu não quero Eu ser escutei processado, não também, tem já dinheiro. eu escutei falar. Eu ouvi umas teorias aí. escutei É essa falar. aí mesmo. Mas isso aí a gente fala em off. Mas assim... Se for lá no meu Instagram, Getúlio_Vargas, tem que se inscrever, curtir uma foto e perguntar no direct. Mas falando sobre o jogo, assim, eu acho que o jogo a gente conseguiu acompanhar momentos diferentes. No primeiro tempo, achei o Flamengo bem. Eu achei que o Flamengo foi bem no primeiro tempo. Um jogo até equilibrado, até o Flamengo fazer 1-0. Depois do 1-0, o Flamengo controlou o jogo. E aí, quando toma o gol de empate, que pra mim é uma falha do sistema defensivo, Pode tomar aquele não gol. pode tomar aquele gol. Ele vem tomando direto, né? Direto. o Joãozinho falou constantemente. isso. E assim, um grande problema desse Flamengo, além de todos os outros que a gente já falou aqui, é a bola aérea defensiva. O Vasco Três zagueiros, no aí primeiro o Lucas jogo, tem 1,80m e pouco. no primeiro jogo, o Vasco já tinha ganhado todas pelo alto. Ontem foi muito semelhante. Acho que um problema de espaçamento entre os zagueiros, toda hora a bola nas costas, ou do Fabrício Bruno, ou do Davi Luiz, que jogou pelo lado esquerdo. E o Davi Luiz, mais uma vez, fez uma partida muito abaixo, no meu ponto de vista. Você achou? Eu achei. E eu achei que quem deveria ter saído era ele, e não o Rodrigo Caio. A não ser que tivesse alguma questão física. Mas achei o Davi Luiz muito baixo. O Fabrício Bruno estava muito cansado. E o Fabrício, pra mim, Tinha hora que Tinha parava. hora que ele estava lá. nossa senhora, ele correu muito ontem, fez muita força. Eu achei que o Fabrício foi um dos melhores jogadores do Flamengo em campo ontem. Mas no segundo tempo eu achei que as coisas só mudaram, só começaram a melhorar para o Flamengo quando o Matheus França entrou.
Porque até o Matheus França entrar foi um mas Deus Mas da melhorou vida. porque foi uma válvula de escape, porque conjunto não mudou muita coisa. É porque o moleque entrou com gás e realmente uma menção aqui, Santos. A gente fala, pô, tem que fazer um milagre, tem que garantir. Quando tava 2-1, o Vidal foi fazer uma graça, ele perdeu. O André deu-lhe uma burdoada e o Santos fez uma grande defesa no momento decisivo. Agora sim, o gol, né, que o Flamengo fez, né, o segundo gol, a gente vê ali o posicionamento do Rodrigo, ele acaba dominando o domínio, o Matheus França foi inteligente, viu que ele perdeu o controle da bola e acabou, olha só. Ele perde o controle, ó, tenta sair jogando, o Matheus França vai no corpo dele, ganha na força. Só que o Capasso não tem que ir pra trás, ele tem que agredir, ó. Bote, Agride, dá o bote, porque o Rodrigo já vinha fechando o espaço dele e voltando. Se ele dribla, o Rodrigo faz a sobra de novo. Exatamente, ele dá o bote, ele vai dar o carrinho dentro da área pênalti. Vamos ver de novo, para ver Então, o que a Tilson falou, ó. Olha só, deu o bote, tomou a bola, ó o Capasso, bem atrás, beleza. Bom, 2, 3 passos, agora Já parou ali, né? agride ali, ali era a hora de agredir. Faz a falta ali, acabou, cartão amarelo, tranquilo, acabou, não tem problema nenhum. Tilson, Barbieri achou falta. Nem o Rodrigo pediu falta, mas o Barbieri achou. Ombro a ombro, não é falta. Barbieri falou na coletiva. Não ele achei, acha não, que foi Barbieri. falta, ele acha, na coletiva, né? Não, mas às vezes ali pelo ângulo, pode ele achar e tudo, mas não foi falta E não, ele foi achou ombro a também ombro. que o gol do o último gol do Flamengo do Fabrício Do Bruno, Ayrton, do Ayrton, o Pedro Lucas. do Ayrton, Fabrício Bruno. São dois nomes. O lance do gol, o Pedro bateu a falta muito pra frente. Isso aí eu concordo. Mas aí tem que mandar voltar? Eu acho que tem que mandar voltar. No meu ponto Então de foi vista, um gol tem que mandar- ilegal? Acaba sendo. Acaba sendo legal. No meu ponto de vista, o árbitro poderia ter mandado voltar. Foi bem na frente. Assim. Agora, assim, o Barros né, não entrou bem, né? Não As entrou bem modificações em si que o Barbieri tentou fazer com que Então é isso aí. É aquilo. Depois que perde, o jogo vai ter vários questionamentos. Vai reclamar. Que o segundo gol foi falta. Não sei onde ele viu falta ali, o Barbieri. Mas tudo bem. Terceiro gol. Bateu mais à frente. Barbieri, o estrago já estava feito. 2-1 Flamengo. Final do jogo já. Aí o Vasco teria que meter 2 gols para garantir a vaga no final, né? Poderia acontecer? Poderia, mas a chance é muito pequena. E aquilo, bateu um pouco à frente? Bateu sim. Qual era do juiz? Apitar assim que bateu. Não apitou, segue o jogo. Entendeu? Teve esse questionamento aí, porque saiu o gol, sei lá o que, mas o 3-1 já tava feito o estrago já, 2-1, né? O time do Vasco tava sem força. O Flamengo, depois do segundo gol, conseguiu ter mais tranquilidade para conseguir controlar o jogo, né? Depois do 2-1. E o Matheus França ele entrou na correria mesmo pra fazer isso. Pegar a bola e arrancar quase, fez o 3-1, né? Que é um porradão de esquerda que ele deu, que o goleiro defendeu. Depois teve o 3-1 com o gol do Ayrton Lucas, né? Um ponto que me chamou a atenção foi o Atirson, ele comentando sobre o Gabigol. Não se tira o Gabigol. Eu discordo dele. Tira sim. O Gabigol, ele não é um jogador intocável. O Gabigol ele tem uma história muito bonita no Flamengo. É ídolo no Flamengo. Mas como o jogador não está jogando bem, tem que tirar. Porque a gente está vivendo naquela crença, vamos dizer assim, que o Gabigol, por ele fazer gols importantes em decisões, fica naquela crença, o Gabigol sempre faz gols importantes. O Gabigol não tá jogando bem, óbvio. O Gabigol faz gols importantes, fez gols importantes nos últimos anos, com a camisa do Flamengo fez. Mas até quando? Isso é um ponto que o Mauro César Pereira ele fala. Nem sempre o Gabigol vai fazer ponto importante. A gente vai ficar naquela crença, naquela esperança. O Gabigol tá em campo, o Flamengo tá perdendo, tá empatando, tá prestando resultado. Deixa o Gabigol, qualquer momento ele pode fazer um gol. Vai ficar na esperança do Gabigol fazer um gol. Mesmo não jogando bem, pode acontecer, pode. Mas até quando a gente vai ficar se limitando Gabigol dentro de campo é um jogador importante, vai fazer o gol. Não tá jogando bem? Tira, o Gabigol nem é intocável. O único jogador que era intocável no Flamengo era o Zico. E mesmo assim o Zico não jogava bem, né? Não jogava mal. Então, lembrou que o Zico não é da minha época, né? Óbvio, todo mundo tem seu altos e baixos, né? Mas foi o Sormani que falou. Sormani, Mauro César Pereira e o Bruno Prado. O único jogador na história do Flamengo que era intocável mesmo era o Zico. Porque o resto, todo mundo é intocável e eu concordo com eles, né? Não tá jogando bem, retira o Arrascaeta. Acabou saindo por causa da lesão mesmo, né? Tava mancando durante o jogo, depois daquela falta lá que ele bateu. Ele sentiu, percebi logo na transmissão que ele sentiu.
O Gabigol não tá jogando bem, tira e bota outro jogador que tá vivendo o melhor momento, né? Faz parte do futebol, né? Até quando a gente vai ficar nessa esperança do Gabigol, não, mesmo não tá jogando bem, Gabigol vai fazer um gol. O Gabigol já tá em jejum 6 jogos já. O máximo dele é 9, o camisa brasileira. Então é aquilo, não tá jogando bem, tira e bota um jogador que possa fazer, como aconteceu e resolveu, né? Matheus França, mas aquilo. Gabigol, não tem o que falar sobre o Gabigol, né? Mas Gabigol é um extraordinário atacante, só que não tá vivendo uma boa fase, né? Se não tá vivendo, tira pra botar outro jogador. Faz parte, né? Daqui a pouco o Bruno Henrique volta, hein? Tamo junto aí.